Você sabia que existem vários tipos de ansiedade? Você sabia, inclusive, que os diferentes tipos de ansiedade estão relacionados à intensidade de medo ou podem estar relacionados à avaliação que a gente tem, que os outros têm de nós e o medo que a gente tem dessas avaliações? Vocês já pensaram em tudo isso? Pois é, o vídeo de hoje é para te ensinar quais são os tipos de ansiedade e que para você possa ter noção aí das diferentes formas que a ansiedade pode se apresentar na sua vida. Uma coisa que eu sempre gosto de deixar muito claro quando a gente fala de ansiedade é que a ansiedade ela pode ser positiva, ela não necessariamente ela sempre vai ser negativa. E você vai ver ao longo das minhas explicações aqui sobre os tipos de ansiedade que existem algumas que as pessoas até se perguntam, mas qual o problema de eu ser assim? Qual o problema eu ter este tipo de ansiedade, né? É porque a ansiedade, quando ela é ruim, ela causa prejuízos na nossa vida e ela causa desconforto, ela causa sofrimento. Então, se você está se sentindo prejudicado, se você está se sentindo com muito sofrimento, aí está o ponto de tratar a sua ansiedade, de ir em busca de uma ajuda para aliviar tudo isso. Mas se você não sente que isso te prejudica ou prejudica as suas relações, talvez a sua ansiedade seja só um traço, seja só uma característica sua, mas que você lida muito bem. Então, olha só, quando a gente fala de tipos de ansiedade, tudo que eu vou trazer aqui está baseado no nosso manual de psiquiatria, o manual das doenças mentais, que é o DSM. Esse manual, ele é criado, né, ele é estruturado e as pesquisas acontecem através da Associação de Psiquiatria Americana. E ali, então, a gente tem todas as informações sobre a forma de fazer diagnóstico para cada um dos tipos de transtorno mentais dentro das diversas categorias. Nos transtornos de ansiedade, a gente tem esses que eu vou trazer aqui para vocês, de um jeito muito diferente do que está lá no manual, mas as informações são as que vêm de lá, né? São as que eles nos trazem, que é o que vem a partir de muitas pesquisas em relação à ansiedade, à saúde mental. Nenhuma das informações que eu trago aqui são suficiente para você fazer um autodiagnóstico, para você ter a certeza das coisas que você tem e sair dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não faça isso. Busque ajuda de um profissional, psiquiatra ou um psicólogo, para você realmente ter esse diagnóstico e aí seguir um tratamento adequado. Certo? Então vamos lá. O primeiro tipo de ansiedade, gente, é aquele em que a pessoa fala, isso é perigoso. Essa é a principal fala, é a principal verbalização de alguém que tem a fobia específica. Dentro do diagnóstico de fobia específica, a gente encontra as pessoas que têm medo de algo ou de uma situação específica. E aí a gente tem várias especificidades. A gente tem o medo do avião, um medo de elevador, a gente tem medo de cachorro, medo de cobra, medo de vomitar, medo de fazer uma apresentação em público, medo de palhaço, medo de lugar fechado, de lugar aberto. Todos esses medos que são específicos, né, que são de alguma coisa, de algo, de alguma pessoa, a gente chama, né, a gente enquadra dentro da fobia específica. Esse medo, ele é imediato e visceral. Então, no momento que eu vejo o cachorro na minha frente, no momento que eu vejo um palhaço, ou no momento que eu tô numa situação, né, entrando num elevador, me vem esse medo, é incontrolável, né? Eu não consigo, é das minhas vísceras, é um impulso muito grande de me defender, de lutar ou de fugir contra esse medo. Não depende de longas reflexões, né? De grandes análises, de questionamentos, é algo que vem
de uma forma muito rápida, numa imaginação que eu tenho sobre o futuro, e isso me atinge instantaneamente. Então, instantaneamente, o meu sistema nervoso central aciona que tem um perigo, uma ameaça muito grande no ambiente. E aí eu fico completamente fora de mim, no sentido de que eu quero fugir daquela situação, afinal de contas eu tô num perigo muito grande. E aí a gente tem aqui alguns pensamentos que são muito comuns, que reforçam essa ansiedade em quem as tem. Então, vamos ver quais são esses pensamentos mais comuns nas pessoas que têm fobia específica. O primeiro deles: se você sente medo, então deve ser perigoso. Outro: o perigo está se aproximando rapidamente. Não confie nas possibilidades que você vai conseguir fugir. Isso vai te machucar, né? É um tipo de pensamento que vem aí, que é assim, não confia em ti mesmo, né? A sua mente vai te dizendo, não confia em você, porque isso vai te causar um problema, isso vai te machucar. Outro pensamento que vem: você deve ter certeza absoluta sobre determinada situação, senão isso é perigoso. Você deve ter certeza absoluta sobre algo, senão é perigoso. Ou seja, a incerteza é perigosa, vai ser uma catástrofe, vai ser o fim do mundo, vai te matar, né? Então vem muitos pensamentos nessa linha. Ou então você pensa, fica muito focado na ameaça, fica muito focado naquilo que te causa um medo, e aí tem a certeza que pelo fato de você estar muito focado naquilo, isso vai te salvar. Outro ponto: você busca muitas informações, você fica como um catador assim de informações e fica só focado naquilo que te dá a certeza de que aquela situação é muito perigosa. Todos os outros elementos que te ajudam a perceber que nem é tão perigoso assim, você exclui, você deixa de lado, você não leva em consideração. Outra coisa muito comum de se pensar é: você não considera ajuda, você não considera a sua capacidade de sair da situação também. Você considera que está potencialmente desamparado, né? Ninguém vai te ajudar, você não vai conseguir sair sozinho daquela situação, né? E isso, com certeza, deixa a situação muito maior e muito mais perigosa do que quando a gente considera ajuda, do que quando a gente considera a nossa capacidade de sair daquela determinada situação. Você ignora todas as pessoas que te dizem que aquela situação não é ameaçadora, né? Que é uma situação segura, que vai dar tudo certo, que a pessoa tá ali para te ajudar. Isso é completamente ignorado e você foca somente na possibilidade da ameaça, do perigo, daquilo ser muito perigoso para você. Você pensa que deve ou evitar a situação ou sair dela imediatamente. Essa é a única saída que existe, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava numa empresa, uma pessoa que trabalhava com a gente tinha muito medo de abelha. E quando uma abelha entrava no andar, era um andar amplo, né, com muitas estações de trabalho, e o fato de alguém lá do outro lado dizer que tinha uma abelha no andar ou ali por perto, já fazia com que essa colega saía correndo. Ela parava tudo o que estava fazendo, levantava da cadeira dela e saía correndo. Ela não queria nem saber onde estava a tal da abelha, né? Porque para ela aquilo é tão ameaçador, aquilo é tão visceral, que não importa o que outras pessoas estão dizendo, né? Eu quero é proteger minha pele desse negócio horroroso que tá acontecendo aqui, porque isso vai ser uma catástrofe. Então, se você percebe que tem um medo exagerado de algo que não é comumente causador de medo para as pessoas, né? Por exemplo, eu tenho medo de ser assaltado. Tá, mas isso é um medo que as pessoas têm. Eu tenho medo de morrer. Como que você lida com esse medo? Esse é um outro ponto. Esse medo, ele te paralisa ou ele faz você fugir irracionalmente da situação? Então, você pode se enquadrar, sim, numa fobia específica. Se isso te causa prejuízos, se isso te causa transtornos, então busque ajuda. Então, trate, porque existe tratamento para todos os tipos de ansiedade. Tratamentos eficazes, tratamentos eficientes, tratamentos que dão resultado que a pessoa não volta mais a ter
esse desconforto ou esse prejuízo de vida por causa da ansiedade. E aí, olha só, muito mais conteúdo do que esse, né, e muito mais formas de te ajudar do que eu venho te trazendo aqui no canal, você encontra lá no meu site. Então, eu quero te convidar para acessar o www.laurapotrick.com.br e conhecer todas as minhas formas de tratamento, daquilo que eu posso te oferecer, o programa Tratando Sua Ansiedade, o guia do sono. Lá no meu site você tem todas essas informações. Vamos para o segundo tipo de ansiedade, que se chama estou perdendo o controle, que tem esse slogan, né? As pessoas que têm esse tipo de ansiedade costumam muitas vezes pensar e verbalizar, eu tô perdendo o controle. As pessoas que têm esse tipo de pensamento se enquadram dentro da síndrome do pânico. Esse tipo de ansiedade é muito comum, a gente fala muito dele aqui no canal, talvez seja a ansiedade que eu mais tenho pacientes hoje no consultório. A síndrome do pânico, ela nada mais é do que o medo das suas próprias sensações e emoções. Isso porque teve uma primeira situação, que é um ataque de pânico, onde a pessoa viveu algo muito intenso por um período curto de tempo, que trouxe para ela sensações físicas, pensamentos e reações que deixou ela com muito medo de viver isso novamente. Então, a pessoa que tem síndrome do pânico precisa ter tido um primeiro ataque de pânico e precisa estar com medo de voltar a ter aquele ataque de pânico. Um ataque de pânico se caracteriza por várias sensações no corpo, como, por exemplo, falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, às vezes um zunido no ouvido, calafrios ou calores, uma sensação de sufocamento, de se engasgar, um suor, por vezes diarreia ou constipação, por vezes uma tremedeira muito forte, náuseas, né? Às vezes as pessoas desmaiam também numa crise de pânico. Pode ter dores no peito, sensação de ruína, né? De que tá perdendo o controle de tudo, uma sensação de que vai enlouquecer. Pode muitas vezes passar um pensamento de que está tendo um ataque cardíaco, né? Ou até, né, um pensamento muito comum de que está ficando louca. E o que acontece é que esse primeiro ataque de pânico, ele normalmente surge de algo em uma situação inesperada, ele não manda recados, né? Não avisa que tá chegando, é algo que deixa a pessoa extremamente desconfortável, muitas vezes envergonhada, porque por vezes é em público ou com pessoas que ela não gostaria de estar vivendo aquilo. Pode ter uma situação assim de interpretar que aquilo vai gerar uma catástrofe gigantesca. O que acontece é que depois dessa primeira ataque de pânico, a pessoa começa a ter um aumento da atenção nos sintomas, no corpo, né? Então a pessoa começa a focar muito nas suas emoções, nas suas sensações corporais, começa a ter a sensação que a qualquer momento ela vai ter de novo um ataque de pânico. E isso começa a ser um grande problema na vida da pessoa, porque ela começa a ter, por exemplo, agora, eu tô com a boca seca. Meu Deus, vou ter um ataque de pânico porque eu tô com a boca seca, né? E aí eu começo a perceber, nossa, mas eu também tô com uma dor na barriga. Meu Deus, mas eu tô começando a suar. E eu tô começando a... E aí a cabeça começa a acreditar muito nisso, começa só a observar essas sensações físicas e muitas vezes isso é o suficiente para desencadear um novo ataque de pânico. E isso traz um alerta muito... É como se a gente tivesse uma pecinha no nosso cérebro. Deixa eu fazer um paralelo aqui bem legal, que é o seguinte. Sabe aqueles alarmes de incêndio, de sensor de fumaça que tem acima de alguns fogões? Normalmente no Brasil até não tem muito, mas no exterior a gente vê muito disso. São sensores de fumaça para caso o fogão pegue fogo, a panela, a comida, enfim, começa a acionar os alarmes de incêndio ou até mesmo já os sprinklers para sair água, enfim. É como se a gente tivesse esse sensor na nossa cabeça e a qualquer fumacinha, né? Fui lá fritar um bife e aí sai aquela fumaceira do bife fritando
Isso já aciona o sensor de incêndio. E na nossa cabeça, essa pecinha, na cabeça de quem tem a síndrome do pânico, essa pecinha está desregulada. Então, qualquer mísero sinal de fumaça já começa a acionar todo o alarme, todo o sistema de incêndio da nossa cabeça, como um alerta de que a gente está numa situação de perigo muito grande, né? Um perigo que a gente precisa sair correndo porque vamos enlouquecer. Né? Se a gente não sair dali, a gente vai enlouquecer. A gente precisa ter atenção porque muitos dos sintomas eles se assemelham a outras questões fisiológicas. Por exemplo, quando a gente tem uma deficiência de vitamina B12, quando a gente tem um hipotireoidismo ou quando a gente tem alguns outros déficits vitamínicos de sais minerais do nosso corpo, a gente pode ter sintomas muito parecidos com um ataque de pânico. Por isso, a minha recomendação é que você sempre busque a avaliação de um médico para eliminar todas as possibilidades fisiológicas, orgânicas, e aí considerar então que sim, a sua questão está relacionada ao seu sistema nervoso, ao seu cérebro, e aí a gente precisa conduzir o tratamento para essa demanda. O outro tipo de ansiedade a gente pode considerar que é aquela que tem um slogan sim, mas e se? Então, é uma preocupação excessiva e crônica. Isto é ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. No transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem essas preocupações crônicas sobre tudo e sobre todos. E as preocupações elas vão mudando de foco. Uma hora eu tô preocupada com o filho, outra hora eu tô preocupada com o marido, outra hora eu tô preocupada com o meu trabalho, mas eu também me preocupo com o filho das minhas amigas, eu também me preocupo com a minha família, com o meu funcionário, enfim, tudo é um motivo de uma preocupação intensa. A cabeça funciona a 1000. Né? A pessoa até tenta evitar se preocupar, a pessoa até tenta, mas não consegue. E o que acaba fazendo? Evita coisas que gosta, evita de estar com pessoas, evita de saber de coisas para que não gere mais e mais ansiedade. Então a vida da pessoa começa a ficar miúda, começa a ficar sem graça por evitar muitos lugares, muitas situações, por medo, né, de, bom, se eu for lá eu vou me preocupar ainda mais com isso. A pessoa não consegue desligar dessas preocupações, né? A pessoa não consegue parar de se preocupar ou então deixar a preocupação de lado para curtir um show, para curtir uma festa, uma situação bacana. E essa preocupação começa a causar alguns tipos de paralisia. Então, muitas vezes a pessoa diminui o seu ritmo de trabalho, diminui a sua performance no trabalho. A pessoa pode começar a ter problemas de relacionamento, né? Porque ela vai minando todo mundo na sua volta com as suas preocupações e aí as relações começam muitas vezes a ir embora, começam a ser relações muito prejudicadas porque a pessoa acredita que essas preocupações são importantes, que essas preocupações ajudam a prevenir de coisas futuras. Só que não é isso que acontece. Essas preocupações prejudicam a própria pessoa e os relacionamentos na sua volta. E essas preocupações, elas podem causar várias questões no corpo, como síndrome do intestino irritável, como dores de estômago, como dores de cabeça, podem causar, inclusive, uma depressão, né, por não ver esperança, por não conseguir ver uma chance de mudar. Afinal de contas, essas pessoas se entendem, né, como assim, esse é o meu jeito de ser. Não tem nada de errado comigo, né? Eu simplesmente sou assim, eu simplesmente sou mais atenta, eu simplesmente sou mais preocupada. Então, desprezam que essa condição não é uma condição de saúde e precisa de ajuda para aprender a lidar com esses pensamentos, com essa ansiedade caracterizada pelas preocupações. E muitas vezes os comportamentos utilizados para sair dessas situações são comportamentos extremamente destrutivos e não saudáveis, como beber,
jogar, comer compulsivo, usar drogas, perder o sono, né, se descontrolar, ser mais impulsivo. Então, de novo, se você precisa de ajuda em qualquer um dos tipos de ansiedade, lá no meu site eu consigo te ajudar. Você consegue fazer contato comigo e eu tenho várias formas de te ajudar. E a outra coisa que eu quero, né, te sugerir é que você envie esse material, que você envie esse vídeo para outras pessoas que podem estar também precisando de ajuda para lidar com as suas preocupações, né? Para reconhecer que a sua ansiedade, que as suas preocupações não são normais e você não precisa continuar vivendo assim. Tem saída, né? Os tipos de ansiedade são só uma forma de nós, profissionais da saúde, entendermos quem é, como é essa pessoa, né? O funcionamento e buscar o melhor tratamento. E por último, nós temos o último tipo de ansiedade, que é estou tão envergonhado. Essa ansiedade é chamada de ansiedade social ou fobia social, também pode ser assim. Essa ansiedade é aquela que a pessoa tem um padrão de comportamento extremamente tímido. Muitas vezes são consideradas aquelas pessoas estranhas, aquelas pessoas que andam se escondendo, que nem gostam de estar na rua, que vivem mais dentro de casa, que não se expõem, que Deus me livre aparecer na frente de uma tela ou não conseguem muitas vezes fazer coisas corriqueiras do seu dia a dia, como ir num mercado e cortar o cabelo, estudar, trabalhar, né? São pessoas que têm um medo muito, muito, muito grande da avaliação dos outros, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, e isso é tão forte, é tão grande na pessoa que isso paralisa, que a pessoa prefere evitar as situações, prefere ter uma vida extremamente restrita ao seu lugar de segurança, que normalmente é a sua casa, do que se relacionar, enfrentar e tentar fazer coisas diferentes. Esse medo é de ser atacado, de ser criticado pelos outros, né? Então, de você entrar, sei lá, no salão de beleza e as pessoas na volta começarem a olhar e dizer: mas meu Deus, que coisa horrível essa pessoa, olha esse cabelo, olha essa altura, olha esse jeito. E a gente não vê isso acontecendo, né? A gente não vê exatamente isso nas interações sociais. As pessoas até podem pensar, podem comentar, mas isso não é o corriqueiro no nosso dia a dia, de a gente sair na rua e já ter pessoas dizendo o que pensam a nosso respeito. Mas para essas pessoas que têm essa fobia social, isso fica tão intenso que evitam as interações sociais, reduzem qualquer tipo de risco de desconforto. Então, ao invés de eu enfrentar, de eu tentar me relacionar, eu fico na minha. E esse medo, ele é tão intenso que coisas simples como escrever na frente dos outros, comer, me aproximar de alguém, fazer uma ligação, fazer um pedido por telefone, atender a porta da minha casa, assistir uma aula, participar de algum evento em grupo ou até mesmo individual, conhecer novas pessoas, tudo, apresentações, festas. Bom, isso já é muito mais intenso, né? E normalmente são situações que a pessoa não consegue imaginar vivendo aquilo, né? Tem um receio muito grande do que pode acontecer naquelas situações temidas. E aí acabam sendo pessoas que têm uma distorção muito grande da realidade, né? Que tem uma distorção de pensamento muito intenso. Com isso, são pessoas que têm um prejuízo de vida enorme, porque normalmente acabam não se casando, têm um trabalho mais simples, né? Ou muitas vezes não conseguem trabalhar. São pessoas que não têm relacionamentos, não têm muitas vezes amigos, são mais sozinhas, não têm sucesso na sua carreira, né? E o índice de uso de álcool e outras substâncias, para quem tem esse diagnóstico, é altíssimo, porque são pessoas que acabam usando muitas vezes o álcool, por exemplo, como um lubrificante social em nível extremo, né? Então acabam escolhendo estratégias para lidar com isso, que são estratégias que causam mais problemas do que de fato ajudam. Então, no vídeo de hoje eu trouxe para você os tipos de ansiedade.
como é as características de cada um dos tipos de ansiedade. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você e, como eu sempre digo, o meu objetivo aqui é que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida, que com o meu material você consiga aprender sobre a sua ansiedade e ter uma vida muito mais simples. Se você gostou, comente e compartilhe esse vídeo. Até mais!